Como você age quando pensa que ninguém está lhe vendo? Qual é a sua atitude naquela oportunidade única de obter algum proveito em que parece não haver nenhuma consequência para os seus atos? E se eu lhe dissesse que não importa o momento ou situação, a cada momento você está gravando suas ações e omissões em uma grande base irrevogável de dados que logo irá definir o seu futuro? Olá, buscadores! É impressionante como nós desconhecemos várias informações que são capazes de transformar as nossas vidas para melhor. A cada momento nós somos direcionados a consumir conteúdos imbecilizantes e que nos levam a agir de maneira pouco produtiva, e em muitas delas até mesmo de forma destrutiva. Só que isso deveria ser diferente. Nossa preocupação em sobreviver é tão grande que às vezes nos esquecemos que os fins não justificam os meios, e que para que possamos conseguir suprir as nossas necessidades mais básicas e alcançar nossos objetivos, devemos ter uma mínima noção de que nossas atitudes terão determinadas repercussões. Nos vídeos passados nós já vimos que a partir do momento inicial de vida do ser humano aqui em nosso planeta, esse já passou a gravar memórias em sua base celular e espiritual, e que não importa o que faça, omita ou para onde vá, a nossa humanidade está conectada diretamente com a primeira fonte, ou Deus, por meio do seu próprio coração. E que além de todas as suas funções biológicas, este órgão vital possui uma dimensão espiritual e atua também como um sol central dentro do corpo humano, replicando os palpitares universais da vida. No vídeo de hoje iremos aprofundar um pouco mais sobre isso e talvez conseguiremos ser hábeis em comparar essa informação com um dos grandes propósitos da nossa vida, que é a aprendizagem contínua para elevar o espírito. Nós já vimos então que desde o início a fonte original tem gravadas suas leis naturais dentro do coração humano. Isso quer dizer que temos uma espécie de programação prévia instalada no mais íntimo de nosso ser, assim como um sistema desenhado para funcionar em um computador, por exemplo. Só que aí surge uma questão interessante. Por que então insistimos em errar tanto e agir de forma equivocada? Por que o ser humano teima em praticar a maldade? Bom, neste estudo resumido sobre o corpo humano, e tendo como base o filtro da espiritualidade, como sempre fazemos por aqui, nós vamos seguir tateando sobre este assunto para poder dar uma resposta plausível e satisfatória sobre essas perguntas. Imaginemos então a nossa humanidade perambulando desde as épocas mais distantes que podemos considerar. Além de gravarem informações e imagens, as células são capazes de pensar, seguindo uma programação original e aos estímulos que estamos recepcionando por meio dos nossos 5 sentidos. Gente, isso aqui é espiritualidade pura. A cada momento e a cada situação, tudo aquilo que seus 5 sentidos são capazes de perceber no ambiente em que você está, irá gerar uma espécie de codificação que será enviada e interpretada pelos sistemas corporais, até a gravura em suas células. Sob a ótica espiritual, o corpo da célula pode ser associado em seus elementos com aquelas 3 grandes forças precípuas mencionadas em vídeos anteriores. Dessa maneira: nucleotídeos com a primeira fonte, os ribossomos, que equivalem aos 4 elementos, com a força de Barber, e a membrana celular com o vástago. Portanto, quando pensamos, sentimos e agimos, nós estamos de certa forma programando as nossas células, e é por meio deste mecanismo que elas reagem aos estímulos do ambiente, já que nosso corpo está cheio de receptores sensoriais. Tome nota do seguinte, porque será muito importante para entrelaçar essa informação com outras que veremos em outro vídeo. Nessa perspectiva espiritual, este corpo da célula está imbuído de matéria e energia, e está composto por 7 estruturas ou capas. Para que seja mais fácil de imaginar, considere que cada célula tem o formato de uma gaita, que pode ser expandida, e cada um desses 7 compartimentos é responsável então por determinadas gravações. Veja que incrível isso! Os compartimentos que estão mais abaixo possuem relação com a matéria física e da natureza, enquanto que os de cima
tem proximidade com a abstração e com as conexões com as dimensões espirituais. Nós já havíamos mencionado que o planeta possui pontos energéticos, bem como o corpo humano, e isso é importante para que sejamos capazes de perceber que esses 7 setores são de vital importância, porque é onde as células gravam as memórias do espírito. Algumas vertentes orientais costumam chamá-las de chakras, de logossóis, de vetores ou de setores. Também existem outros nomes. Como possuem milhares de receptores, é assim então que as células armazenam todas as nossas interações diárias, de forma muito similar a um disco duro de computador. E veja só que coisa interessante também. As memórias pessoais, então, são gravadas nessas células, e as memórias de Deus no coração. Desta maneira, cada pensamento, cada omissão e cada ato é registrado nas células, queiramos ou não, gostemos ou não. E dessa forma, consequentemente, as sensações que vamos sentindo ao longo do dia são captadas por todos esses sensores, e são então filtradas e gravadas no corpo inteiro. Por meio da corrente sanguínea, o coração, ao ritmo do seu incessante pulsar, está gerando impulsos que irão transportar as informações recebidas ou percebidas. E, gente, muita atenção para isso, é bem importante. Quando essa percepção envolve um sentimento ou uma emoção, a gravação se multiplica por 7. Tratando de trazer essas ideias um pouco mais próximo das nossas vivências, você pode comparar essa sabedoria com pessoas que estão atadas a algum tipo de vício. Além de psicologicamente, elas estão gravando não apenas em sua mente o seu distúrbio, mas também a nível celular. E é por essa razão que é tão difícil que se libertem dessas amarras, que às vezes não são visíveis aos nossos olhos, mas que são completamente explícitos às células. E por outro lado, para não dizer que não falei de flores, vamos ver agora o lado bom disso tudo. Bem, a boa notícia é que, mesmo que não podemos apagar completamente seus vestígios quando agimos mal, nós podemos, de certa maneira, reprogramar essas células e guardar outros tipos de memória em sua unidade. É como se as células, o coração e o cérebro conformassem uma espécie de pendrive que está constantemente gravando informações, e nesse pendrive, sem parar, é possível então inserir novos dados. Só que nós não conseguimos formatá-la. Nessa analogia, seria como se fôssemos gravando uma informação em cima de outra. Assim, os demais sistemas do corpo vão utilizar dessas referências para continuar o seu processo de desenvolvimento. E, consequentemente, é dessa forma que os 5 sentidos, olfato, paladar, visão, tato e audição, se conectam ao ambiente externo. Quando a pessoa chega ao final da sua vida terrenal, ela terá formado um grande conjunto de memórias, e se chega o momento em que o acúmulo dessas experiências que foram gravadas nas células seja então transferido ao espírito. Para que isso fique mais visual, imagine que no nosso exemplo do pendrive, é como se houvesse uma transferência de dados da memória RAM ao armazenamento na nuvem, tipo um backup online. À medida que vamos gravando muitas memórias e experiências positivas em nossa base celular e espiritual, além de repassar isso às nossas futuras gerações por meio da nossa genética e da grande mente coletiva, também podemos concluir que conseguimos elevar um pouco mais o nosso espírito, o que nos aproxima então de outro impulso gestor e do próximo dia de criação. Note como todos os vídeos aqui do canal vão se conectando, e é por isso que é tão importante vê-los em sequência. Eu tenho um amigo religioso que sempre me comenta que em sua igreja ele foi ensinado que temos um anjo ao nosso lado que todo o tempo está sem parar anotando todas as nossas ações para que no final dos tempos, quando chegue o juízo final, Deus então possa nos julgar, tendo Jesus como nosso advogado. Mas que tal considerar esse anjo sendo nossas próprias células que sem parar vão registrando tudo o que pensamos, sentimos e fazemos? Pense nisso. Veja esse esquema de como ocorre essa interação e fluxo de informações e memórias. Perceba com esse gráfico como a cada instante esse ciclo vai se repetindo, e atente-se fortemente à maneira como isso nos afeta fisicamente. Em um momento oportuno, nós iremos realizar um estudo sobre as emoções, e veremos como é outra sabedoria prática incrível. Mas antes, eu preciso chamar a sua atenção ao fato de como o que nós sentimos termina estimulando sensações físicas. E isso serve para tudo, inclusive
a uma das maneiras como o estresse acaba se instalando em nosso corpo. Como já vimos, além do sistema toroidal, o cérebro a cada momento está gerando ondas e acaba por conformar um sistema elétrico. E com isso, cada vez que pensamos em alguma coisa, todo o conjunto cerebral trabalha e correntes de estímulos são geradas. Só que, se não bastasse essa força, o nosso encéfalo também é um grande órgão formador de substâncias químicas. De maneira bem simples, é por meio do sangue que se transporta tudo aquilo que a mente e os sentidos esperam, sejam bons ou maus pensamentos. E tudo isso será levado então às células, para que posteriormente gere efeitos correspondentes. Para que isso ocorra, entram em ação a glândula pituitária e o hipotálamo, e surgem assim as segregações de cadeias de aminoácidos que são transportadas na corrente sanguínea. E é assim que começamos a sentir sintomas físicos, como por exemplo, quando sentimos raiva, ocorre um aumento da palpitação do coração, aquela sensação de enrijecimento do pescoço e dos músculos. E parece que estamos carregando um saco de cimento nos ombros. Também é diminuída a capacidade de raciocinar. Quem nunca falou alguma bobagem em um momento de raiva, de cabeça quente e que depois se arrependeu? Pois é, ao sentir medo, o ritmo da respiração aumenta. Ficamos mais fortes fisicamente, o que se traduz em uma preparação para a fuga. Aguçam-se os 5 sentidos e eleva-se nossa capacidade de percepção. Imagine você em uma floresta tendo que fugir de um urso. Quando estamos alegres, tendemos a relaxar, a diminuir o foco e a atenção, podendo gerar aquela sensação de borboletas no estômago. Essa é uma das razões pelas quais nos sentimos muito confortáveis, desinibidos e em paz quando estamos na presença de pessoas que gostamos e em nossos lugares favoritos. Existem vários outros casos e muitos exemplos, mas o que eu quero que você tenha muito claro é que cada uma das emoções carrega consigo algum tipo de substância química e elétrica que gerará efeitos físicos em seu corpo. E no tocante a isso, é bem possível que você já tenha ouvido falar da adrenalina, da endorfina, da dopamina e de outras. E gostaria que você tivesse muito claro, então, que elas existem e invariavelmente atuam no nosso organismo de acordo com as emoções e com os nossos sentimentos do momento, sempre se valendo da percepção do que está acontecendo à nossa volta. Resumindo, então, tudo o que nós vimos hoje. As percepções são as janelas do corpo, sendo ativadas por inúmeros sensores sinestésicos que serão codificados, transportados e interpretados pelas células do corpo, passando então aos 7 chakras até serem gravados no espírito. E por falar em espírito, no próximo vídeo começaremos a estudar sobre este grande e apaixonante assunto, que segue sendo um dos grandes mistérios da nossa humanidade. Espero que tenha ficado claro tudo o que eu tentei expor aqui, e que agora que você já sabe de tudo isso, possa se atentar mais às captações sensoriais e que a cada momento você está gravando experiências em si mesmo que determinarão o seu próprio futuro. Então, buscadores, deixem o like, inscrevam-se, ativem o sininho e até a próxima. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!